no ano passado terminou apenas com um ciclista e há 2 anos atrás terminou com a equipa completa, o que nos deu na altura logo uma boa indicação de que haveria algum trabalho obviamente bem feito para conseguirem resistir. É certo que terminaram todos eles muito atrasados em relação ao vencedor, mas o que é certo é que terminaram. E este ano já perderam um elemento, mas tem sido sempre uma equipa que procura estar sempre na frente da corrida, marcando a presença nas fugas, como foi o caso deste jovem ciclista no dia de hoje, que agora está a ser alcançado, e não tenho dúvidas que ele mais cedo ou mais tarde vai acabar por perder o contacto com o pelotão e vai perder mais 5 ou 10 minutos muito rapidamente no dia de hoje. Mas é a luta, é o quererem estar presentes, é o querer mostrar que não só estão aqui a fazer número no pelotão. É certo que não estão para discutir, obviamente, lugares cimeiros, não é essa a preocupação é a aprendizagem e, obviamente, depois o objetivo também, para lá de tentarem estar nas escapadas que marquem as jornadas, é terminarem a competição. Esse é sempre um desejo, é quase como quando nós iniciamos uma volta à França enquanto ciclistas. E o primeiro objetivo, quando tu não levas uma ambição de geral, é primeiro ajudar os colegas de equipa, é essa a tua missão, e depois a tua ambição individual. Se surgir a oportunidade de ganhares uma etapa, que só tens 21 dias para que isso aconteça, e ao mesmo tempo um objetivo para os novatos, diria aos benjamins, que é terminar uma volta à França. Aqui basicamente para estes ciclistas de Oman e da Arábia Saudita é quase como se fosse uma volta à França. Eles têm essa ambição, terminar a competição junto de algumas das melhores equipas mundiais que aqui estão presentes. E sobretudo tem um outro objetivo, que é preparar os campeonatos asiáticos, não é? Eu ainda há pouco falava aqui dos últimos campeões da Ásia. Há que dizer que os campeonatos da Ásia se disputam no mês de fevereiro, assim como os nossos campeonatos da Europa, os nossos campeonatos continentais se disputam no verão. Os campeonatos asiáticos são agora em fevereiro. Portanto, o objetivo destes ciclistas que aqui vêm, pois também será chegarem com uma boa rodagem para tentarem fazer um bom resultado para a Arábia Saudita e para Oman. São 2 países que, curiosamente, não têm grande tradição no ciclismo, nem têm grandes resultados em termos continentais, mas têm 2 grandes corridas, não é? Porque o Tour de Oman também é uma belíssima, belíssima prova, que também se encaixa um pouco como o Alula Tour neste bloco de provas de preparação da temporada. Começam agora no dia 6 de fevereiro com as provas de contrarrelógio e terão também depois duração até dia 11, com a corrida dos elites masculinos. Depois há uma série de provas que nós já aqui conhecemos desde há muitos anos esta parte e que até costumamos transmitir, como o Tour de Taiwan, que é no mês de março. Pois há outras provas que um dia seria interessante que pudéssemos vê-las, mas que não têm aqui transmissão. Adorava, por exemplo, ver como é que se faz uma volta ao Japão, ou o Tour de Kumano, também no Japão, porque são 2 provas com muito nível. A Coreia do Sul tem uma volta nacional, há algumas corridas no Uzbequistão. Curiosamente, o Cazaquistão não tem este ano nenhuma prova UCI inscrita no calendário. É uma situação um pouco estranha, tendo em conta que o Cazaquistão tem uma equipa no World Tour e em tempos teve várias provas importantes. Voltas ao Cazaquistão, o Tour de Almaty, por exemplo, eram sempre corridas interessantes. Teria que ir consultar no calendário Pro Series, mas no calendário UCI Ásia, pois a verdade é que perdeu bastante o Cazaquistão. E mesmo no calendário Pro Series só há, julgo que 2 ou 3 provas. Aliás, não, são mais, são 4 ou 5 provas que decorrem na Ásia e que têm a categoria Pro Series. A primeira é o Tour de Oman, a Muscat Classic. Por acaso até são mais, são para aí umas 7 ou 8. Porque não estava aqui, obviamente, a contar com o Alula Tour, nem com o Tour de Oman, mas depois temos corridas na China, como o Hainan, como o Tour do Lago Qinghai, onde no ano passado esteve muito bem o Enoch Molubrano, o campeão africano que está aqui hoje também. O Tour de Langkawi, talvez para mim a melhor prova da Ásia em termos de provas por etapas, prova da Malásia, e no final da temporada a Japan Cup. Stage wins or GC this week? Yeah, both. This race is a nice one to start.
has unleashed all the stress of the last few months. Is Jonathan Milan going to take it? It's a drag race. Wow! One, two, three, four. Nothing at the door. Great shot. Oi, 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 oi. Michaela Shiffrin has done it. Michaela Shiffrin tego slalomu nie może przegrać. ¡Oh, impresionante! Bueno, qué bajadón está haciendo Michaela Shiffrin. Historia, Schifrin, va a hacer historia. Michaela Shiffrin auf dem Weg zur absoluten Unsterblichkeit. It's an exhibition slalom run from the greatest skier we've ever seen. Das ist phänomenal, Michaela Shiffrin. Il faut trouver Michaela Shiffrin. Mais quelle championne! La 100e. Mais c'est la reine! 100 victorias en Copa del Mundo. 100ª vittoria in Coppa del Mondo. Michaela Shiffrin makes her century in Sestriere. The World Cup 100 is complete. Continua o trabalho para o ciclista que na época passada mais dias passou a trabalhar no pelotão profissional. Foi um ano de alta rodagem para o Julius Johansson, ciclista dinamarquês de 26 anos, que vinha precisamente de correr em Portugal uma temporada na equipa da Anicolor. E o ano passado na UAE Emirates fez uns espetaculares 93 dias de competição. Rodou mais de 14 mil quilómetros, Paulo Martins, e durante toda a temporada conseguiu a proeza de abandonar em apenas uma corrida, no mês de junho, no Giro dell'Appennino, porque de resto, tudo aquilo onde se apresentou o Julius Johansson, minto, também abandonou na Fondrom Classic. Ai, 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 Julius, ai, ai, ai. Agora imagina se a Anicolor, na altura Sabegal Anicolor 2024, não o tem contratado no início do mês de março, provavelmente a sua carreira teria terminado. E provavelmente, digo eu, não estaríamos aqui a falar desses dados muito importantes, porque ainda recordo-me ontem nós termos estado a falar do time de Klerk, que é o trator, como assim é conhecido dentro do pelotão internacional, que é um ciclista fantástico a fazer este tipo de trabalhos. E eu acho que o Julius Johansson, com 26 anos de idade, pode tomar perfeitamente um lugar idêntico dentro do pelotão nos próximos anos. Porque tudo isto que tu acabaste de dizer, dele ter mais de 90 dias de competição e poucos abandonos, mas muitos quilómetros na frente do pelotão, e aqui nesta corrida em propriamente dita já fez um trabalho fantástico para trazer Jan Christen no dia em que ele caiu. É certo que também ajudado pelo carro na altura da equipa, e isso valeu-lhe 20 segundos de penalização ao suíço, mas este homem foi também um dos responsáveis para que Jan Christen não tivesse perdido minutos naquela jornada. E um ciclista desses acaba por ser sempre extremamente útil e que todas as equipas gostariam de ter no seu plantel, porque é um protetor de líderes. É um ciclista que é capaz de impor durante horas este ritmo que ele está a impor na frente do pelotão, e portanto não tenho dúvidas nenhumas. Estava-me aqui a recordar, Paulo Martins, de um pormenor dentro da etapa que ainda há pouco revíamos aqui com o Thomas Pidcock a ganhar no mesmo local onde hoje vai terminar o dia, não pela mesma estrada exatamente, mas no mesmo local. E o facto do ano passado a etapa ter tido menos 20, 30 quilómetros do que deste ano não tem a ver com o caminho que estava originalmente definido. Mas lembrei-me que o ano passado, por volta mais ou menos dos 30, 40 km para o final da etapa, tiveram que neutralizar uma parte porque havia muita pedra na estrada.
Este ano nota-se que as estradas estão impecáveis, portanto não há nenhum problema, não há nenhum contratempo, mas efetivamente o ano passado eles tinham uma espécie de um circuito final e parte desse circuito pois teve que ser passada com muitíssimo cuidado para que os ciclistas pudessem chegar ao final sem problemas. Depois puderam fazer o final sem nenhum tipo de problema, mas havia ali uma parte do circuito que não estava em condições e esse foi o motivo pelo qual a etapa o ano passado teve bastante menos quilómetros do que a deste ano. Sim, isso bem me recorda agora, porque tu fazes essa lembrança. A dada altura eles fizeram parte desses quilómetros em direção à subida final neutralizado, portanto iam tranquilos quase até à entrada do acesso à subida. Começaram a competição, diria, mais a sério a 5, 6 km de iniciarem a contagem de montanha, e foi aí que realmente a equipa de Pidcock, porque obviamente queria uma corrida mais acelerada, tomou conta das operações em direção à subida final. Mas agora sim que tu fazes essa lembrança, recordo-me perfeitamente dessa situação, porque havia muitos furos durante a etapa, até que a organização decidiu realmente tomar essa decisão de suspender ali, quase diria, a corrida e fazer-se a um ritmo tranquilo, que toda a gente não passasse por apuros de uma queda, porque se fazia também, eu recordo-me que havia uma descida onde numa primeira vez que eles lá tinham passado tinha havido muitos furos nessa fase. Nós estamos a 6 km do sprint bónus, portanto vai haver bonificações. Depois do sprint bónus até ao final são 13 km. Vai ser aqui um momento importante. Eu creio que talvez seja inclusive um primeiro momento de tensão dentro do pelotão, porque não é só o sprint bónus, é que o sprint bónus está colocado num pequenino topo, depois descem e começam imediatamente a subida final. Sim, e Ian Christen já está por ali com a UAE, portanto ele certamente vai querer tentar reduzir mais um bocadinho daquilo que levou de penalização há uns dias atrás. Levou 20 segundos de penalização, ontem ganhou um sprint bonificado e portanto dos 20 já descontou 3, está a 17 segundos por exemplo do Afonso Euládio, uma boa referência, é talvez, mas é a minha opinião, o grande favorito à vitória na etapa de hoje, o Ian Christen, o vencedor do ano passado no Alto da Foia, com o consentimento do João Almeida, é preciso não esquecer, porque o João tinha pernas para ganhar a etapa, foi bom colega, levantou o pé e deixou o Ian Christen ganhar. Foi pena que depois o Ian Christen não tivesse tido também o cuidado de devolver essa cortesia na volta à Suíça, logo na primeira etapa, não é? Mas os Christen são assim dois ciclistas um bocadinho difíceis de decifrar, não é? O Fábio também protestou aquela situação com o Rui Oliveira na volta à Eslovénia, numa circunstância em que se calhar não tinha tanto motivo para protestar quanto isso, e o Ian aqui e ali já demonstrou ter uns tiques de vedeta. Eu gosto imenso de ver correr o Ian Christen, mas diria que é um ciclista que ainda está em boa idade de aprender que isto do ciclismo, quando tu queres seguir o teu próprio caminho e te esqueces que por vezes também tens que cumprir um papel dentro da equipa, por vezes as coisas podem não decorrer exatamente como tu planeias. Sem dúvida, ainda para mais porque é um ciclista que não tem um palmarés, por exemplo, e recordo-me, porque tu fizeste essa referência dele ainda não demonstrar ser um ciclista leal aos líderes, e não foi nem uma nem duas vezes que isso aconteceu. Ele já teve diversas situações para que possa ser criticado publicamente pelas ações que tem em plena competição, porque lá está, ele acredita no seu potencial, é um ciclista ambicioso, mas ainda não conseguiu ganhar corridas importantes como a Ayuso já o fez. E eu acho que ele pode ter aqui um papel muito idêntico, se não moldar o seu pensamento e forma de lidar com os colegas em plena competição e saber o seu lugar quando é líder ou quando tem que trabalhar para os líderes. E portanto, se ele não tomar essas opções muito rapidamente em prol da equipa, ele pode tomar caminhos muito idênticos a da Ayuso. Só que o Ayuso é um ciclista que já demonstrou talento suficiente, que é um ciclista que já demonstrou que é capaz de ganhar corridas importantes dentro do World Tour, e o Ian Christen ainda não o fez. E eu acho que é essa a ambição do Ian Christen, que também quer um lugar dentro da equipa, e não é fácil. Estamos a falar da melhor equipa do mundo, que tu pegas facilmente e arranjas 7, 8 nomes capazes de serem líderes numa outra qualquer equipa. E quando assim acontece, pois ou tu chegas e ganhas e impões-te,
que ainda não é o caso do Ian Christen, e as coisas aqui até estavam bem encaminhadas à partida, tendo em conta a listagem de adversários que ele tinha pela frente, mas de repente tem aquela queda monumental e depois leva aos 20 segundos de bonificação, e dentro da própria equipa ainda tem o Kevin Van Mark, porque eu ainda quero ver o que é que o Van Mark, que é novo na equipa, o que é que vai fazer, porque ainda falavas das bonificações do Ian Christen, o Vermark também já foi buscar bonificações nesse mesmo sprint. Portanto, há ambições acrescidas, não é só o Ian Christen dentro da equipa, existe Van Mark nesta competição também por parte da UAE. Às vezes, quando tu tens talento e tens tanta capacidade como tem o Ian Christen, o Ian Christen não é de agora. O Ian Christen, já quando era júnior, ele até estava na equipa do Tadej Pogačar, e ele já era fantástico no ciclocross, fantástico no BTT, fantástico na estrada, ou seja, sempre foi um ciclista que prometeu muitíssimo. Mas eu julgo que às vezes há alguns jovens ciclistas que não entendem que para crescer não têm necessariamente que deixar de cumprir certas etapas importantes até na sua formação como corredores. E, por exemplo, o Isaac Del Toro é um exemplo que tu, se tens talento, a equipa dá-te opção de liderar. O Isaac Del Toro não teve que se envolver em nenhuma polémica, nem deixar de trabalhar para os seus colegas em ocasiões em que teve que trabalhar, e vai trabalhar este ano na Volta à França para o Tadej Pogačar. E não é por acaso que o Tadej Pogačar chama ao Tour o Isaac Del Toro. Atenção, se ele está na equipa do Tour, é porque Pogačar viu no Isaac Del Toro, e o Pogačar já o disse publicamente, que vê algumas semelhanças entre os dois, até em termos de personalidade. E, portanto, tu não tens por vezes que não cumprir o teu trabalho de equipa, ou te esconder à retaguarda do grupo, ou não dar tudo aquilo que tens para dar em algumas corridas, se depois, quando tens a tua possibilidade de liderar, também te vai ser dado o mesmo apoio. Até acho pouco inteligente destes ciclistas que o fazem, não é? O Juan Ayuso não tinha necessidade nenhuma, por vezes, de fazer algumas coisas que faz, porque ele tem tanto talento, caramba, tem mais talento na pontinha do sapato do que a maior parte do pelotão. Mas só com talento não se chega lá, Paulo Martins, não é? Não chega, tens de ter o pacote todo. Vamos ver, isto também é de ir amadurecendo. Vamos ver se este ano vemos uma versão do Ian Christen mais madura, porque, caramba, é como o Ayuso, ele qualidade tem, não é? Qualidade tem para dar e para vender. E hoje é o favorito, portanto, se hoje não ganhar, vamos ter aqui, não vou dizer uma surpresa, porque há outros corredores que o podem bater, mas não deixa de ser também notícia, não é? Porque estamos, eu diria que todos à espera que o Ian Christen e a UAE façam o seu trabalho e que continuem na senda vencedora. Já agora estava a ver uma conta curiosa, é que a 28 de janeiro, ontem foi 28 de janeiro, hoje estamos a 29, a 28 de janeiro de 2025, a UAE tinha menos vitórias do que as que já tem nesta altura. Portanto, começaram a temporada melhor do que começaram a temporada passada, que foi a dos recordes. A ideia deles é continuarem a ganhar. E cheio de lesões nesta altura. Sim, lesões importantes, não é? O J-Vine foi operado ao escafoide, o Vegard Langen partiu as costelas, o Mikel Bjerg também deu um trambolhão, e tudo por culpa de um canguru. É inacreditável esta história do canguru. Andava um canguru à solta, entrou pelo meio do pelotão na Austrália e mandou montes de gente ao chão. Portanto, os cangurus deram cabo do plano da UAE, não impediram o J-Vine, não é? Era o que faltava também, com os azares que ele já teve, que também o impedissem de ganhar. Felizmente ele conseguiu, pelo menos, chegar ao fim da corrida, ganhar o Tour Down Under, mas deram cabo um pouco das próximas semanas, porque uma lesão no escafoide demora sempre, pois, algumas semanas em que tu podes pedalar. Duas semaninhas garantidamente. Perdes sempre qualquer coisa, não é? Claro. Mas foi um dia importante em termos de competição no final, porque ganharam a prova com o J-Vine, mesmo com esse problema que o depois levou a ter uma cirurgia, como tu fizeste referência, que também acaba por Jonathan Narvaez, que era segundo na altura, também ter aquela queda monumental e ter que abandonar. Langen, Bjerg, portanto foi uma razia tremenda que a equipa teve, e mesmo assim conseguiu segurar a vitória. Isto porque naquele dia extraordinário do Narvaez e particularmente do J-Vine, porque o Narvaez dizia que inclusive
tinha que pedir ao Jevine para ir mais devagar, dizia o Narvaez, porque ele ia doido, e isto quando estamos a 500 metros do sprint. Portanto, o Afonso está ali à procura. Será o Afonso que à procura de segundos ou não? Eu não sei se é. Parece-me um colega do Afonso Holanda que pode ir precisamente com o objetivo de tirar as bonificações aos rivais, não é? Sim, porque não parece o Afonso. Não é. Não. Portanto, eu acho que eles vão... Claro. É jogo de equipa. Sim, equipa por parte da Bahrein, e aproveita se calhar também aqui a equipa para ir buscar pontos com os seus velocistas para a camisola dos pontos, mas sobretudo tira as bonificações a Ian Christen. Claro. Isto também é importante. Exatamente. Agora falta ver quem é que é o terceiro homem, porque é da Astana, da XDS Astana. O que é que quem é que é? Se há algum ciclista, obviamente, que possa levar alguma ambição para o dia de hoje, porque Sérgio Higuita não era, Fedorov também não me parecia ser. Portanto, talvez um dos sprinters, Malucelli, provavelmente pudesse ser esse ciclista a estar ali naquela terceira posição, mas daqui a pouco já vamos confirmar. Bem, em relação ao Tour Down Under, já agora contextualizar um bocadinho, porque nem toda a gente tem por que saber que o Narvaez era o campeão em título. Ele ganhou em 2025. O Jevine depois foi com ele esta temporada, ganhou este ano o Jevine. O Narvaez, como o Paulo contou, estatelou-se ao comprido e acabou por também ser bastante lesionado. Ui, uma queda. Queda dura. É mesmo na frente do pelotão, atenção. Queda muito feia ali sobre a esquerda. 2 ciclistas. E é não sei se não será um UAE. É o UAE, pois é. Sim. Temos UAE, aqui um Soudal. E o total será Total Energia? Não. Fiquei na dúvida. Eu só consegui identificar o dorsal 53 Laurens Rex, o homem que veio da Intermarché Anti, que agora este ano está na Soudal Quick-Step. Era um dos ciclistas que estava no chão. O Laurens Rex, que aqui há uns 2 anos ganhou o António Morgato no Samin. Sim, e é da Stella. Stella é o homem rasgado, completamente rasgado por parte da UAE. Mas isto é que ainda por cima, esta descida, sorte deles que foi no início da descida. Mas o David Stella fica neste estado. Já acabou. Acabou, sim. Ele pede para desligar completamente. Este é o sprinter. É o sprinter da UAE, ele é da equipa de desenvolvimento da UAE, mas o sprinter foi ao chão de uma forma brutal, e vamos vendo aqui também quem? É o Fabien Grelier. Portanto, a opção talvez mais lógica para o dia de hoje, junto com o Mathieu Bourgodeau dentro da Total Energia. O Grelier foi ao chão e também ali não sei se será abandono pela certa, mas acabou a etapa para o Fabien Grelier. Confirma-se aqui o Laurens Rex. Sim, no caso do homem da Total, era a esperança de poder fazer uma boa etapa, mas era um ciclista que estava completamente afastado da geral a praticamente 12 minutos. Agora, que é uma daquelas quedas monumentais, e isto tem a ver com alta velocidade, claramente. E eles caem na pedra, Paulo. Sim. Aquilo é só rocha, aquilo não há almofadinhas ali à beira da estrada. Nem uma relvinha, como há aqui, por exemplo, do lado direito, não é? Ali era mesmo só pedra. Aquela dá cabo dos ciclistas. Sim. Aquilo. E sorte, aparentemente, pelo aquilo que vimos do homem da Soudal, o próprio, que vamos tentar perceber aqui o que é que se terá passado, mas isto é em alta velocidade, claro. E há toque entre ciclistas. Ali não foi pela alta velocidade, só houve o Stella bate num ciclista que estava à sua frente, perde o controle da bicicleta e obviamente depois vai ao chão e arrasta mais 2 ciclistas. Sim, o homem da Total Energia é um desses que é arrastado, porque ele vem por trás e acaba por bater no ciclista que está à sua frente. Bem, tendo em conta a velocidade a que caíram e o sítio onde caíram, até podemos dizer que é um milagre que estejam todos de pé e conscientes. Sem felizmente. Dúvida. Eu tinha visto há uns dias atrás que estão a estudar a situação de proteção nos equipamentos dos ciclistas devido às quedas, do impacto, de terem inclusive airbags. Eu na altura vi esse estudo, não sei se tu viste esse estudo, e achei engraçado, mas acho que é quase impossível disso vir a ser utilizado nos equipamentos dos ciclistas, quando a tecnologia tenta tirar peso e que seja o mais pegado possível ao corpo seja uma segunda pele que os ciclistas estejam a utilizar, e agora meterem ali airbags em algumas zonas do equipamento para situações como esta, porque obviamente se os airbags estivessem ali, pelo menos o corpo não iria sofrer tanto impacto quando bate nas rochas, mas duvido que isso vá acontecer. Mas lembrei-me agora porque tinha visto essa situação. É um estudo que está a inovar, que está a crescer. Sim. É uma empresa belga que se chama Aerobag.
Quem está a desenvolver, juntamente com a Aerobag, este sistema de airbag nos equipamentos é a Picnic. A Picnic que, inclusive, já está a pensar aplicar a tecnologia do airbag durante a temporada de 2026. Portanto, não é algo que esteja a ser estudado para daqui a 10 anos, não. Sim, é já para aplicar esta temporada. E eles dizem, e este é que me parece interessante, é que este add-on, não é? Este acessório extra não requer nenhum tipo de modificação no kit já existente da equipa. Teremos que ver depois como é que isto é usado, mas em princípio, por aquilo que eu investiguei, o sistema é composto por termoplástico poliuretano, com os tubos de termoplástico poliuretano que são introduzidos ou são cozidos ao culote. E, portanto, assim que denotam com os sensores, assim que denotam o impacto, depois funcionam como o airbag funciona nos carros, não é? Ativam-se imediatamente e o ciclista acaba por estar mais protegido. É um tema que podemos aprofundar noutra ocasião, porque realmente, dada a violência das quedas e a alta velocidade a que se circula, pode ser um tema que ajuda a minorar as lesões dos ciclistas. Quem olhar para o livro de prova vai pensar que esta subida, pois é uma subida curtinha, que tem apenas 2 km, porque no livro de prova é isso que nos marca, não é? Uma subida muito inclinada, mas dão-nos 2 km, 3 km, mas não, esta subida, como podem ver, já a partir dos 7 km para a meta, está iniciada. Só que esta primeira parte, a primeira metade da subida, anda ali até um máximo de 5% de inclinação e só quando chegarem aos 4 últimos quilómetros, aliás, aos 3 últimos quilómetros, é que começa a subir para outros patamares de inclinação, 6, 7%. Tem aqui algumas zonas a 9%. Repara, com toda a etapa com o Julius Johansson da UAE a trabalhar na frente do pelotão, ainda consegue estar ali a continuar a trabalhar e a dar os corpos à bala, ou os peitos à bala, para que proteja os seus companheiros que vêm atrás. É impressionante o grande trabalho do dinamarquês, para lá de outros trabalhos que estão a ser feitos por outras equipas, mas destaco o do Julius Johansson, porque o vimos muitos quilómetros na frente do pelotão e continua a ter esta capacidade nesta fase terminal de se manter naquela posição à frente do grupo, que já vai perdendo unidade. Já falta aqui, eu diria, 20, 30 ciclistas. O pelotão não é muito grande aqui no Alola Tour, mas já falta aqui alguns ciclistas. Entretanto, já temos os dados do sprint bonificado, onde realmente confirma-se que a equipa da Bahrein foi sprintar com o Skerl e com o Philip Baus, e Malucelli, também outro sprinter, outro velocista, foi o homem da Astana. Portanto, não há homens da geral que ali foram à procura de segundos. Realização sempre à procura de Ian Christen. O Ian Christen já perdeu, foi os dorsais. Porque é para tentar passar despercebido. Vamos vendo aqui o dorsal 42, 43, ele está logo a seguir à frente, é o primeiro dos homens da UAE e sem dorsais. Não sei o que é que ele fez aos dorsais, mas já não estão lá. Não é uma situação muito usual, não é? Sim, mas para ter assinado o ponto, o livro de ponto à partida da etapa, tinha que os ter, porque senão não iria ser permitido assinar o livro de ponto. Terá-os perdido durante a etapa garantidamente. Não sei se isto vai levar a mais uma multa em francos suíços, porque em segundos isso não vai acontecer, não é essa a circunstância. Isto o Julius continua por aqui, é impressionante. Por isso eu digo, este aqui tem tudo para rapidamente ser o novo time de Leclerc. Agora finalmente se despede. Grande trabalho. Mas já fez o seu trabalho e um pouco mais. Também começam a ficar para trás elementos de trabalho das outras equipas, como por exemplo o Seth Dunwoody, o irlandês da Bahrein. Afonso Olal é o dorsal 4, se o quiserem identificar desde o helicóptero. Íamos vendo a Jayco chegar-se à frente. A Jayco que traz aqui o pole double. O pole double o ano passado subiu um degrau em termos de carreira, Paulo. Ele foi o primeiro ano que ele faz na Jayco Alula, e o double não é só por ter fechado o ano a ganhar o Tour de Guangxi, que é uma prova do World Tour, ele nunca tinha ganho uma prova do World Tour, mas também, além do Guangxi,
teve outros bons resultados ao longo da temporada, sobretudo em etapas com este perfil. É talvez um dos corredores mais importantes a ter em conta para o dia de hoje. Sim, é um ciclista que eu acho que vai estar mais de apoio